Na data em que se comemora o Dia do Pedestre, um dado chama a atenção em toda a sociedade. O relatório anual de segurança viária do Recife, do ano de 2021, mostra que no período de 2017 a 2021, 249 pessoas na condição de pedestres perderam a vida, vítimas de atropelamento nas vias da capital pernambucana. Esse número representa quase a metade das vítimas fatais no período, ou seja, 48%. A velocidade nas vias pode estar ligada ao número de mortes e também à severidade dos traumas. Quanto maior a velocidade, maior pode ser a gravidade dos sinistros. Por isso, no debate de hoje da Supermanhã, nós vamos falar com os nossos convidados para saber quais os limites de velocidade regulamentados pelo Código de Trânsito Brasileiro e elaborados pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, além de responsabilidades, direitos dos condutores de veículos automotivos e de transporte de passageiros, incluindo, é claro, também os pedestres. Bom, e ainda vou chamando aqui os nossos convidados, professor Francisco Cunha, arquiteto e urbanista, sócio da TGI Consultoria. Prazer sempre vê-lo, sempre está trazendo tanta informação para a gente. Muito bom tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Natália, bom dia, Tassiana, bom dia, Manuel, bom dia, ouvintes. É um prazer estar tratando desse tema tão importante para a segurança viária e eu diria que para a civilidade geral da cidade. Então, bom funcionamento, né, professor? Bom funcionamento, exatamente. Cidade que não respeita limites de velocidade, ela está desconsiderando a relação com os seus habitantes, principalmente com aqueles mais frágeis no trânsito, que são pedestres e ciclistas principalmente. Diante disso, quero começar com o professor Francisco, porque escreveu um artigo recentemente, inclusive, professor, confesso que fez a provocação para que eu ficasse mais atenta, inclusive, para esse assunto e pensasse em trazer ele à baila aqui à nossa discussão. E nesse artigo, que diz, é urgente baixar a velocidade máxima na cidade para 50 km por hora, o senhor faz algumas considerações a respeito das especificações das vias e o que diz o Código de Trânsito Brasileiro sobre a velocidade permitida. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que a legislação em vigor prevê hoje. A legislação é muito clara. O Código de Trânsito ele determina que a velocidade máxima em vias exclusivas, se eu não me engano, é 90 km por hora em vias exclusivas, aquela que só passa carro, não há possibilidade de cruzamento nem nada. Mas são muito raras essas aí. Talvez algumas faixas da Marginal Tietê, alguma coisa assim, que lá, aquela que fica perto do rio, você não tem possibilidade de ter pedestre ou ciclista ali. Mesmo motociclista naquela faixa não vai. Mas isso é exceção absoluta. O que o código fala aí, e que é mais importante de observar, são as famosas vias arteriais. São as arteriais que são 60 km por hora. São aquelas, por exemplo, aqui na Zona Norte, a Rosa e Silva é uma arterial, então ela seria permitido nela velocidade máxima de 60 km por hora. Aquelas alimentadoras, por exemplo, a Rua da Hora, que alimenta essa via principal, que vai de bairro a bairro, que seria a Rosa e Silva, nessa aí, o código fala em 40 km por hora. E nas vias locais, que são aquelas transversais, por exemplo, da Avenida Norte, seria o máximo de 30 km por hora. Só que, na prática, se não houver trânsito, na prática, raramente se cumpre essa determinação legal. E quando as pessoas é feita a observação de que ela está numa velocidade acima do que a via permite, a pessoa fica indignada, achando que a velocidade é um direito e que pode andar na cidade, terminou se disseminando esse entendimento, de que se pode andar na cidade em qualquer via a 60 km por hora. Quando a Organização Mundial de Saúde recomenda expressamente que a máxima velocidade numa região urbana deve ser 50 km por hora. Por isso que eu escrevi o artigo com esse tema. Importante. E respondendo, professor, o Léo, que está aqui no Instagram com a gente, na live, ele diz assim, bom, os engenheiros querem colocar na cabeça dos motoristas que estas normas são normais, são legais. Por que não abrem novas vias? E aí eu pergunto, será que essa é a alternativa? Qual a opinião do senhor? Abrir novas ruas, abrir novas estradas, novas avenidas é a alternativa para escoar melhor esse trânsito? Será que a gente encontra aí uma possibilidade para redução dos sinistros? Olha, um grande urbanista, historiador do urbanismo, chamado Lewis Mumford, ele diz o seguinte, tem uma frase que é muito sintomática para isso aí. Ele diz, olha, querer
resolver o problema do engarrafamento, abrindo mais via, é a mesma coisa que você aumentar o seu cinto para diminuir a obesidade. Ou seja, quanto mais, os estudos têm mostrado o seguinte, que quanto mais vias você coloca, mais carro você incentiva a circular. O problema não é mais, a questão não é aumentar a quantidade de vias. A questão é disciplinar e democratizar os modos de deslocamento, disciplinar os motorizados mais ainda, porque eles são perigosos, eles matam, velocidade mata. A gente tem que ter essa clareza em relação ao tema, porque senão a gente fica falando só de legislação como se fosse uma coisa que não afeta a vida da gente, mas mata. Só para dar uma ideia do que é que isso significa, estudos têm sido feitos e um me chama muita atenção, que é esse aqui, que mostra que um atropelamento de um pedestre a 30 km por hora equivale à queda de um primeiro andar. A 50 km por hora, a uma queda do terceiro andar. 65 do quinto andar. E 80 km por hora significa uma queda do oitavo andar, ou seja, matou. Ninguém que cai do oitavo andar vai sair vivo. Então, isso tem um impacto enorme na vida de quem está mais desprotegido. O Código de Trânsito é muito claro, ele diz: todos os veículos são responsáveis, os maiores, pela segurança dos menores e todos pela incolumidade do pedestre. Todos incolumidade do pedestre. Então, se você está num veículo, seja até uma bicicleta, que não é motorizado, você tem responsabilidade sobre a incolumidade do pedestre, que não tem para-choque. Eu digo que o pedestre não tem para-choque, não tem motor, não tem para-brisa, não tem airbag, nem tem cinto de segurança. Se ele for atropelado, ele vai se defender com o próprio corpo, ou seja, ele vai ficar numa situação de se acidentar e até morrer, dependendo da velocidade. A 50 km por hora, a chance de morrer é mais de 50%. Então, a questão toda no meu entendimento, a gente tem que democratizar os modos de deslocamento. Eu estou falando melhores calçadas para pedestre, melhores ciclovias, ciclorotas e ciclofaixas para ciclistas, maior disciplinamento da velocidade das motos, que isso é um absurdo o que se pratica em moto hoje em dia, o que a gente vê, e consciência dos responsáveis pela condução de veículos motorizados de que eles estão com a arma na mão. Dependendo da forma como ele use a arma, ele pode ser responsável pela morte de pessoas que não têm nada a ver com o assunto, ou seja, não estão em velocidade. Verdade. Professor Francisco, é aquela sensibilidade de você saber que até pode ser que está liberado naquele horário, mas vá com calma. Empatia, assim como o Emanuel já falou, não é? Eu acho que o absurdo começa no momento em que uma determinação da justiça, e é absurdo, por solicitação do Ministério Público, que tem por responsabilidade constitucional defender a sociedade, essa determinação judicial é de 2006, ou seja, de 2006 a 2023, quantos anos são? É um bocado de anos. Quando o percentual de morte aumenta, segundo as estatísticas, na madrugada, por conta dessa determinação, em 50%. Ou seja, quantas mortes aconteceram por conta dessa determinação absolutamente inadequada? Se a gente pensa num país civilizado, a gente não pode ter uma determinação dessa. Isso é um absurdo sobre todos os aspectos, porque vai contra a cidadania, vai contra a saúde física, a saúde mental das pessoas. Acontece tudo isso que acontece de madrugada, as pessoas morrendo em maior quantidade por conta de uma determinação legal absolutamente inadequada. Isso é preciso que a sociedade se conscientize disso e seja revogado o mais rápido que for possível, porque eu já tentei, mas não consegue. É um negócio meio misterioso, porque, não sei, passou em instância tal, eu não sou advogado, não entendo. Mas é uma situação muito difícil. Ainda mais porque, Natália, nós todos, e eu estou falando todos os agentes que atuam na mobilidade, somos mal educados, desde a mais tenra infância, mal educados, porque uma criança vai dentro de um carro e o pai está dirigindo de forma inadequada ou numa velocidade inadequada, ele está aprendendo errado, e na escola não tem a contrapartida de aprender o que é certo. Então, aula sobre cidadania, em especial sobre cidadania do trânsito, devia ser dada na escola, na classe
na turma mais, como é que chama? Hoje mudou. Mais não é básico. mais básico, pronto, no mais básico dos básicos, para o sujeito aprender a ser gente e não praticar o que pratica. A gente vê as coisas absurdas que acontecem no trânsito, ainda mais pesando sobre aquelas pessoas que são as mais, que têm menos condições de se defender. Porque são, como eu digo, pedestre, ciclista, e eu boto motociclista nisso, porque muito do problema do motociclista é falta de educação no trânsito. Ele faz aquilo ali pensando que é eterno e vai bater no hospital, quando não morre ou passa o resto da vida inutilizado. É verdade, desde o cinto de segurança até outras questões mais graves, não é? Tem um estudo australiano, que foi feito lá na Austrália, que um grupo de condutores, uma amostra considerável foi acompanhada e analisada, e no espaço urbano, o excesso de velocidade estava gerando um ganho de 26 segundos por dia, aproximadamente 2 minutos por semana. Vale a pena exceder o limite de velocidade? Né? Vale a pena para você ganhar 26 segundos por dia? E tem como é que eu diria, um argumento em relação à questão da velocidade à noite, porque relaciona com segurança. Então o sujeito tem que andar 60, 70, 80 km para o ladrão não assaltar. Ora, o ladrão vai assaltar os 60 km, ou 40 ou 30. Não pare porque você está correndo risco. Exatamente, a questão não é essa. Tem todo um entendimento equivocado que, por conta da nossa história, foi feita assim, inclusive aquela que permite comerciais de veículos. Todo comercial de veículo, geralmente, a maioria dos comerciais de veículo é o veículo em velocidade. Não tem ninguém no trânsito, ele está sozinho de noite, andando a uma velocidade enorme, então no começo do dia. Ora, se o limite de velocidade nas estradas brasileiras é de 110 km por hora, por que é que o carro pode ir até 250? Devia haver um limitador de velocidade na própria como é que se diz? Mecânica do carro. Tem um vídeo falando isso aqui no nosso Instagram, Eduardo, dizendo, absurdo é fabricar um carro com velocidade acima de 160 km por hora, isso tinha que ser visto lá na montadora. Outro dia eu estava falando no rádio, numa discussão sobre isso, eu falei que o limite de velocidade devia ser os 50, como você leu aí no início, eu entrei no restaurante logo depois, o sujeito levantou os braços e disse, você quer acabar comigo? Eu disse, eu? Porque ele disse, não, porque eu comprei um carro que vai de 0 a 100 km agora, em 10 segundos, como é que você quer que eu ande a 40? Eu disse, você comprou o carro errado, e você não pode, e você quando bota mais de 110 km, você está infringindo a legislação, devia ser preso, como ele estava me provocando, claro. Eu provoquei, você devia ser preso por atentado à vida dos pedestres, porque se você sabe que acima de 50 km por hora a chance de matar é mais de 50, a 60 é praticamente 100%, você quando bota 100 km por hora, você está procurando um assassinato. É isso. Importante mensagem. Quero agradecer ao professor Francisco Cunha também, conhecedor da cidade como poucos, um caminhante, sempre nos inspirando. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado também pela participação e reafirmar isso que Tassiana disse. Nenhuma morte o bem mais precioso nosso é a vida. E no trânsito, todas as mortes podem ser evitadas.